nossos convidados já estão na área aqui. O pessoal, inclusive, tem feito uma cobertura incrível, brilhante na COP30. Quem está aqui conosco, como eu falei, quando eu abri aqui o programa live, eu disse, né? Inclusive, na semana passada, a gente mostrou alguns vídeos da equipe do Clima Ácido. Então, se vocês, por exemplo, estiverem no Instagram, procurem lá, Clima Ácido. E eles têm feito uma grande cobertura na COP30. E em razão disso, da produção que eles têm feito, eles vêm aqui. Então, quem está aqui conosco é o Gabriel Lúcius, que é ativista socioambiental. Ele está aí mochilando pelo Brasil, conhecendo, né, os territórios todos, e aí ele está junto com a equipe, fazendo a mobilização e as denúncias na COP30. Também, quem está junto com ele é a Bebel, que é comunicóloga, mestre em ecologia política, e é militante marxista-leninista do Coletivo Soberana e criadora de conteúdo. Eu acompanho a Bebel, eu sigo ela, acho que na página dela no Instagram, eu gosto muito. Então, devidamente apresentados, Lúcio e Bebel, sejam bem-vindos aqui ao Farol Brasil, ao Noite Brasil. Muito obrigada por atender nosso convite e conversar conosco. Muito obrigado, vocês estão ouvindo a gente? Muito obrigado por receber a gente aqui. A gente tá com um pouquinho de ruído, talvez, porque a gente tá numa casa aqui em Belém. Mas, muito obrigada pelo convite, gente. É uma honra falar sobre o projeto que a gente tá aprendendo horrores também fazer. Mas, Eu tô ouvindo claro, assim, dentro da casa, tá, mas tô ouvindo bem, dá pra ouvir bem, a gente vai tocar dessa forma. Quero agradecer muito a presença de vocês. Eu fui apresentado por vocês por Thalita, comecei a ver os vídeos, são vídeos sensacionais, até comentei aqui nas edições, elas são feitas pra te capturar, né? Então, só que a gente não ouviu você, porque travou sua fala. Aí, O que eu tô falar. perguntando para eles, eu tô perguntando para vocês, meus queridos convidados, o que eu tô querendo saber é o seguinte: se o clima ácido tornou-se o que é agora, por causa da COP30, ou vocês vêm trabalhando há muito mais tempo, e quando foi que isso nasceu, e como é que vocês conseguiram formatar da maneira que vocês trabalham agora? Cara, a gente já tinha um grupo, porque dentro das redes de ambientalistas que existem no Brasil, tem redes que são muito grandes, inclusive, muito amplas. E a gente já tinha um grupo de gente que é mais radical, que acha um absurdo um ambientalista fazer publicidade de greenwashing para uma grande corporação que está desmatando tudo. Então, a gente se juntou um pouco num processo de crítica a essa lógica de vender seu ativismo, né? E essa acabou sendo a união que fez nascer o clima ácido, né, amigo? Tipo, um belo dia, o Gabriel Lúcius veio e chamou a gente para uma reunião com a proposta de a gente abordar a questão da COP. Isso faz uns 5 meses? Por aí, a ideia surgiu, estava eu e um outro amigo nosso, o Bruno Araújo, que também faz parte do coletivo, e a gente tinha visto uma pesquisa, todos nós, a gente veiculou nesse grupo, que 75% das pessoas do Brasil não sabiam o que era COP, isso lá, né, para o meio do ano ali. E a gente, nessa ideia do influencer digital, a gente é ativista ambiental primeiro, né? Então a gente fica nessa coisa de um vídeo depois do outro, sem construir nenhum projeto, né? Parece que a gente está enxugando gelo. E a gente queria formatar alguma coisa para parecer que a gente estava construindo alguma coisa, não para parecer, mas de fato para construir, né? E a gente bolou essa ideia de uma contagem regressiva para a COP30. Então todo domingo a gente ia fazer um vídeo falando de um tema que era importante para o nosso público entender sobre racismo ambiental, sobre greenwashing, sobre transição energética justa. E durante esses domingos a gente ia falando sobre COP, sobre essas importâncias, sobre essas temáticas. A gente não tinha a pretensão de fazer uma cobertura da COP, a gente tinha um sonho, mas o projeto foram 20 domingos. Durante esses 20 domingos, deu tão certo que várias instituições e várias pessoas que gostaram do projeto ajudaram a gente a chegar até Belém. Daí viemos todos os climáciders para a COP aqui, para fazer essa cobertura, continuar esse trabalho agora de uma maneira muito mais intensa, né? Não são só 2 domingos, mas são basicamente todos os dias fazendo esses conteúdos, todos numa casa, então imagina a loucura, uma correria. Mas a gente está muito feliz de estar podendo fazer esse trabalho todo dia e por ter dado certo, né? Eu acredito que se a gente fosse só fazer a cobertura da COP, não teria dado tão certo. Sim, do que a gente preparar o terreno durante esses 20 domingos, passo a passo, explicando e criando, né, essa comunidade atrás, que não atrás, né, mas junto com a gente, que nos acompanha todo domingo aí. Sim. E pra gente é muito legal esse processo todo. E isso seria só mais uma cobertura que vocês, na verdade, fizeram, deu uma outra dimensão para a cobertura geral. E eu queria perguntar uma coisa para vocês: o seguinte, me parece que a questão central de vocês, e tudo mais derivou dessa questão central nos vídeos, é de que, para vocês, o conceito fundamental do COP30 é de que ela é um enorme balcão de lobbies, de empreiteiras, de petroleiras e tal.
Esse conceito se aplica a todas as COPs ou vocês tiveram a intuição de que esta COP seria assim? E de que maneira vocês provam hoje que, na verdade, a COP30 nada mais é do que um enorme balcão de lobistas? Todas as COPs, acho que primeiro respondendo essa parte, todas as COPs, a instituição COP e não sei se desde o início foi, mas definitivamente nas últimas 5 edições tem sido um grande balcão de negócios. E acho que o primeiro indício bem explícito que a gente teve, foi o patrocínio da COP26 na Escócia, que foi da Coca-Cola, a maior poluidora de plástico do mundo, por anos e anos consecutivos. O segundo indício, na COP de Dubai, a sala de negociações da COP estava sendo usada para negociar petróleo entre os países, esses petropaíses, né, que inclui Emirados Árabes Unidos, mas também vários outros. E agora, mesmo nessa COP, a gente está vendo as propostas que são dadas para a questão climática, elas são extremamente corporativas. Elas têm todas um fundo todas elas têm que ter uma capacidade de que as empresas estejam ganhando algo com isso. O foco de realmente cuidar do meio ambiente acaba sendo uma coisa secundária, e a gente vê isso na proposta que foi feita do TFFF, que é esse Fundo para a Proteção de Florestas, mas que, no fim, trata-se de mais uma forma de financiarização da natureza, de fazer alguém ganhar dinheiro, né, com essas medidas, digamos. Então, vai um pouco nessa direção. E aí, né, voltando um pouco até na linha do tempo, quando o Acordo de Paris foi lançado, foi assinado por todo mundo, a principal medida que tem no Acordo de Paris é mercados de carbono e coisas desse tipo, esse tipo de mecanismos de compensação, que são também formas de as empresas ganharem dinheiro com a preservação, entre muitas aspas. Então, na verdade, isso está no centro do Acordo de Paris, de certa forma. E aí, tudo isso, né, a gente vai vendo, vai se incomodando, e a gente decidiu trazer essa questão crítica, mas, sinceramente, sendo a COP um evento da ONU, a gente não espera, vindo dali, não vai vir a mudança. Realmente, na verdade, a COP do Brasil tinha a oportunidade de ser mais aberta, né? Ser mais aberta do que as outras foram, e eu diria que tem sido, mas pouco. Olha só, eu queria, Bebel e Gabriel, que vocês, se pudessem explicar, eu confesso para vocês que eu nunca entendi. Isso eu inclusive, às vezes fico um pouco deprimido, como se tivesse um problema cognitivo grave. Eu não consigo entender o que é essa história do mercado de carbono, como ele funciona, o que é o crédito de carbono, e por que se fala tanto, por que ele é um argumento tão geral, tão usado para justificar todas essas ações, digamos assim, de cúpula em relação ao meio ambiente do mundo. Vocês conseguiriam explicar para mim o que é isso? Sim, consigo. Quer começar? Eu vou fechar a porta, a gente vai ficar com mais... Aqui está muito quente. A gente vai ficar um pouco com calor, mas vai ter menos barulho de rua. Deixa aberto. O que é isso? De vez em quando passa um carro ali do lado. Não imagina, não atrapalha nada. Não vamos morrer de calor. Não. Já é quente demais, Belém, eu conheço muito aí, muito quente, tá doido? Quente pra caramba. Cara, o mercado de carbono é um jeito de você avançar o capital. O capitalismo, ele tá perdendo, ele já está em todos os lugares. Ele quer avançar onde ele não tem espaço ainda, que é nas nossas florestas, que é inclusive dentro de um processo que a natureza faz, que é o sequestro de carbono pela fotossíntese ali, a fotossíntese e a respiração das plantas. Então, as plantas, elas aprisionam o carbono que está na atmosfera e você faz um cálculo maluco que você quantifica essa quantidade de carbono que está ali sequestrado. Então, você fala que um crédito de carbono é 1 tonelada de carbono sequestrada por determinada floresta, né? Uhum. E daí o problema disso é que você torna a floresta uma mercadoria. E essa floresta você não poderia, por exemplo, manejá-la. E a gente sabe que a Amazônia só é a Amazônia porque durante séculos e séculos e milênios, os povos originários, muito antes, né, da invasão do Brasil aí,
manejaram a Amazônia, trouxeram o cacau lá de cima até a Bahia. E esse processo da floresta viva, a floresta ela só existe porque ela está com gente embaixo dela, né? Vários povos, né? Ela é uma relação. A gente se relaciona com a natureza. E essa relação ela é uma relação de troca saudável, não de exploração. E o mercado de carbono ele financiariza essa lógica e torna a floresta algo útil para a bolsa de valores, basicamente. E uma empresa ele não resolve o problema, porque uma empresa ela vai poluir né, uma empresa que já está poluindo e ela vai ter uma cota máxima que ela pode poluir de acordo com, né, essas legislações e essas metas, né, que a gente chama até de NDCs, né, as metas que os próprios países dizem que vão cumprir para si mesmo. E se ela poluir mais, como que ela faz? Porque ela, se tem demanda, ela vai continuar fabricando o produto e ela quer expandir o capital dela. Então, ela compra um crédito de carbono, ela compra o direito de poluir, né, fazendo com que floresta tal ali continue em pé. O problema disso é que você congela essa floresta que poderia estar sendo útil para fazer, né, diversos outros processos, né, poderia estar sendo vivo, poderia estar sendo do povo, ela acaba sendo até certo modo privatizada, né, ela está na mão ali de grandes corporações financeiras e a empresa continua poluindo cada vez mais, é só ela poder, daí vai chegar num ponto que, vamos supor, daqui, né, na COP40, a gente não vai ter mais floresta para fazer créditos de carbono, a gente vai estar fazendo com algas marinhas no oceano. Até onde é o limite desse crédito de carbono? Ele nunca vai resolver o problema. Então, é a lógica da compensação, a lógica da mitigação, não é uma lógica de ruptura. E hoje a gente precisa urgente de uma ruptura. Logo, muito se diz sobre transição de coisas, uma transição agroecológica, uma transição energética. Boa. Mas são transições que não são de ruptura. Eles não estão querendo romper com o sistema, eles estão querendo fazer uma manutenção desse capitalismo que está em voga, né? Então a gente precisa, por isso que os povos originários dizem muito que nós somos a solução, né? Eles são a solução, porque eles trazem uma lógica de ruptura, não só os povos originários, mas como os povos quilombolas, camponeses, muitas outros movimentos sociais que trazem soluções de ruptura e que não são ouvidos justamente porque não servem a essa lógica do capital. E a COP30 e a todas as COPs e todo esse sistema, ele se beneficia da crise. A crise climática é uma grande oportunidade de negócio, né? Toda crise é uma grande oportunidade de negócio dentro do capitalismo. Então, o crédito de carbono, ele entra ali como uma solução inteligente. Uma indulgência, uma solução inteligente para não resolver um problema, mas para parecer que resolve, né? Deixa eu perguntar então para a Bebel, você ficou surpresa com a articulação e a reação dos povos indígenas nessa COP30 e a maneira como eles tornaram transparentes os grandes problemas relativos ao meio ambiente de forma internacional, que obrigou, por exemplo, a mídia a tratar do assunto e ao governo ter que tratar de assuntos como a privatização dos rios e agora a demarcação de terras? Lhe surpreendeu isso que aconteceu ou não? Então, a luta dos indígenas do Baixo Tapajós, ela sempre foi muito aguerrida, né? Eles são extremamente guerreiros. Então, nesse sentido, assim, não posso dizer que não me surpreendeu, mas assim, totalmente yes, ainda bem. O que me surpreendeu foi quando a gente, no dia seguinte, começou a ver como os ambientalistas, muito aplaudidos pela mídia, estavam tratando desse assunto, porque eles falavam coisas como essa invasão está deslegitimando a COP, e a COP é muito importante, e a gente precisa proteger a COP, eles estão atrasando negociações, e não tinha zero esforço para entender a necessidade e a urgência de que aquelas pessoas estivessem lá dentro desde o princípio, sabe? Mas eu até fiquei refletindo sobre como é simbólico que a COP foi em Belém e, de fato, os indígenas falaram nosso, isso aqui tem que ser nosso. Mesmo assim, sinceramente, assim, muitas conquistas estão sendo feitas, e com certeza pela luta, mas tem tanta coisa para fazer, e a COP já está quase acabando, e aí, o que vai ser na próxima? Né? Eu me pergunto,
porque falam que a próxima edição vai ser na Austrália, certo? Uhum. Lá também tem uns povos extremamente lutadores. Então a gente fica um pouco com a esperança de que essa pressão externa, essa tomada, seja uma coisa que traga muito resultado e que continue acontecendo, porque no fim, se não tem isso, se é como as últimas 3 COPs que foram no Egito, Dubai e Azerbaijão, que nem manifestação na rua não podia ter, a coisa fica completamente hermética. E aí a gente não se aproxima nem um pouco das soluções para as pessoas que estão diretamente sofrendo com a crise. Então, enfim, o que me surpreendeu mais foram as reações das ambientalistas de yoga e granola, ou as de blazer, e é isso. Eu tenho 2 centavos aqui, inclusive, eu acho, se vocês quiserem convidar, por exemplo, a Auricélia Arapiuns para fazer uma fala com vocês, sim. seria Ela muito vem sempre aqui. interessante. Ela vem sempre no Farol. Maravilha, ela é incrível, uma pessoa que é qualificada para falar desse assunto, assim. A gente tem acompanhado de perto, tem colaborado com eles, são uma galera, assim, a gente se inspira muito na luta indígena, a gente costuma dizer que é uma das lutas de maior enfrentamento que hoje a gente tem no Brasil, em termos de, não só de conquista de direito, mas de ensinar como que a gente faz luta de classe no Brasil, sabe? Porque é uma galera que não arreda o pé, sabe o que quer, sabe lutar, sabe mobilizar, e é impressionante ver isso. E quando se fala, né, da COP de maior participação indígena de todas as COPs, o que se esperava, né? Porque logo no Eu acho que travou eles, ou fui eu que travei, gente? Me ajudem aí, porque a Thalita está fora do ar. Foram eles que travaram? Tell me why you cry and why you lie to me. Bom, foram eles que travaram, não foi ou fui eu? Ninguém vai ajudar? Ninguém está me ouvindo, é isso? Ah, travaram eles, né? Então vou continuar aqui. Daqui a pouquinho eles voltam, vou ver se eles retornam ao palco. Mas foi exatamente, eles travaram. E aí, pronto, voltaram aqui, voltaram. Hoje, Thalita tudo, tirou caiu eles. tudo. Continua aqui que você está dizendo mesmo? É o Helder Barbalho que não quer que eu pare. Tá Pois derrubando é, a internet. mas continue, por favor. Agora estou ouvindo bem. Eu acho que quando se faz, depois de tanto tempo, tendo COPs em países que não podiam se manifestar e ter, né, essa demonstração democrática, e a COP se faz no Brasil, se faz aqui em Belém do Pará, que é um povo que tem muita identidade, e já vem do histórico de muita luta, inclusive as conquistas que eles tiveram na SEDUC aqui no começo desse ano. Então, é de se esperar que eles não estão vindo aqui para brincar de negociação, eles estão negociando. Então, se eles não estão sendo escutados, eles vão fazer tudo para serem escutados. E eu acho que, né, a COP e o governo e os lobistas acharam um jeito de contornar tudo isso de uma maneira para ficar talvez bonito para eles, mas também de desmobilizar essa revolta de certa forma. Então, a gente vê também, é muito difícil a gente falar que a gente não é do movimento indígena, mas eu acredito que dentro dessas movimentações de demarcação de terra, a fala do Boulos lá também, né, sobre como que você vai fazer uma pré-consulta com o decreto lá já marcado, entendeu? Vamos derrubar esse decreto primeiro para a gente conversar? Ou Isso, revogar, né? vamos revogar. No dia que aconteceu a ocupação e o pessoal lá entrou na COP, no dia seguinte, o Tony Guajajara faz uma marcha com indígenas lá dentro, meio que para dizer, poxa, estamos aqui dentro também. A impressão que me dá é, tipo, você está um dia atrasada, querida. O que você deveria fazer em resposta era fazer demarcação de terra. Daí, beleza, agora, né, já no meio da COP, eles vêm e faz 10 demarcações de terra, o que é super importante, muito massa terem feito essas demarcações, mas aí temos outras 70 prontas para só assinar. Por que já não assina? Por que vai dar migalhinha para desmobilizar? Por quê? Por quê? Essa é a pergunta, né? É o clima ácido, a gente joga o limão no olho das pessoas e fala assim, ei, por que
não faz o trabalho completo. Mas Por que vocês sabem desmobiliza? por quê, não sabem? Vocês sabem por quê, não sabem? A gente sabe. É o Então conta pra interesse, é gente. isso, é política de conciliação, né? É isso. É uma Conciliação com política de latifúndio. conciliação. Exato. Exatamente. E daí existe um problema muito grande, porque você tem a JBS, a Suzano e a Vale fazendo a cobertura oficial dessa COP, né? Patrocinando a cobertura que a CNN e o Globo estão fazendo. E todo lugar que você olha nessa cidade, você tem, né, coisas patrocinadas por essas grandes empresas, e elas são muito fortes aqui. Então, né, a gente, inclusive do Clima Ácido, bate muito neles. Tivemos vídeos derrubados pela Petrobras, por exemplo, por falar sobre exploração na Foz do Amazonas e por falar do greenwashing que eles fazem, né, pagando influencers para falar de transição energética justa quando E a mídia, né, Gabriel? efetivamente E a estão mídia, fazendo né? muito pouco. Botaram muito dinheiro na mídia, muito patrocínio nas mídias, né? Sim, sim. E a Vale teve a cara de pau de comentar num vídeo nosso hoje. Foi muito engraçado. Comentar assim, respondendo um outro comentário. Ai, temos programa de carreira aberto, você pode consultar esse link, porque não é possível. Não é possível. Tipo, eles só podem estar querendo dar algum recado. O, Mas, enfim. eu queria que vocês me explicassem, Bebel e Gabriel, colocando em perspectiva, o que significa de fato, como impacto para o meio ambiente, esse decreto que privatizou os rios Madeira, Tapajós e Tocantins, e por que o Boulos só aceitou discutir, com essa maluquice de conversa prévia depois de decreto, o Rio Tapajós, e os outros dois vão ficar no esquecimento? É isso, né? Nunca consegue fazer o trabalho inteiro, né? Porque a galera do Baixo Tapajós é que está aqui diretamente, que foram os que ocuparam na terça-feira. Eles são a galera do Baixo Tapajós. Então, isso vai ser onde a conciliação vai tentar acontecer. Esse gato está pisando no computador. Peraí, gente. Tirando isso, né, o trabalho nunca vai ser feito por inteiro, e o impacto ambiental você vai saber falar melhor do que eu, né? Mas... O capitalismo, primeiro, que ele não é racional, né? Ele tenta se expandir até onde não houver mais vida na Terra para ele se expandir. Não tem mais para quem ele dá o dinheiro que ele está capitalizando. Tem um gato no nosso colo aqui, gente. Mas Vocês levaram privatização... esse gato ou pegaram ele aí em Belém? Ele é daqui da casa. Ele é da casa. Ele tem 12 anos de idade. A Então privatização desses rios, a privatização desses rios, ela basicamente significa a expansão do agronegócio na Amazônia. Então, ele vai possibilitar que esses rios virem hidrovias e essas hidrovias possam levar soja, gado e minério para fora do país pelos rios. Então, você vai ter um grande estradão para fazer esse transporte. E tendo transporte, tendo como tirar do país recurso, a galera vai desmatar muito mais, vai minerar muito mais, vai colocar muito mais gado, e daí essa coisa do agro sustenta o Brasil, sustenta nada, porque essa grana vai ficar tudo para eles e tudo vai estar saindo do Brasil, não vai ter nada entrando no Brasil por essas hidrovias. E daí você cria um grande problema, porque essas hidrovias são utilizadas, né, como meio de vida para todas as comunidades, centenas de comunidades que estão localizadas nesses rios. Elas têm uma biodiversidade tremenda, são rios, né, históricos, sagrados, né, profundíssimos, maravilhosos, que vão precisar ser dragados. Tem o Pedral do Lourenço, por exemplo, que vai precisar ser explodido, que é um local onde tem desova de peixe, que inclusive querem criar uma unidade de conservação. E o governador Helder Barbalho, que é explicitamente contra a criação dessa unidade de conservação, justamente porque impede que crie essa hidrovia. E daí, se existe um estudo que esse ambiente precisa ser preservado, porque ele é importante para a vida ribeirinha ali, e a gente vai explodir esse lugar em nome do progresso. Gente, onde já se viu privatizar um rio, conceder a uma empresa privada os direitos de um rio. Então, é uma coisa assim que não faz sentido nenhum.
mas o capitalismo não faz sentido nenhum. Ele vai explorar até a última gota, até onde ele puder, e as pessoas não se deram conta ainda da destruição que isso vai ser. Quem se deu conta é quem mora, né, nas beiras do Rio Tapajós, quem mora no Rio Tapajós, que hoje quem está organizado para fazer essa luta é o pessoal, né, dos povos originários do Alto Tapajós, do Baixo Tapajós, que está fazendo esse enfrentamento. Gabriel, não houve consulta nenhuma a esses povos, não houve consulta a ninguém para esse decreto. Da onde veio esse decreto? Quem é o mentor, o idealizador dentro do governo desse decreto? Eu acho que essa questão da consulta é uma ótima pergunta que você pode fazer para a Auricélia, porque ela respondeu numa coletiva de imprensa que ela deu depois da ocupação que eles fizeram, e a gente foi lá, inclusive a gente era o único, digamos, canal de comunicação que estava lá, que estava ao lado deles, né? O resto estava todo mundo pressionando eles para a parede. E ela falou uma frase muito interessante que foi a única vez que procuraram ela para saber sobre esse assunto foi depois que eles entraram ali na Zona Azul, fizeram essa ocupação. Ou seja, não teve consulta prévia realmente. Então, a gente sabe que esse tipo de acordo, esse tipo de decreto, esse tipo de lei, ela é escrita por pessoas que têm é escrito pelo agro, é escrito por essas bancadas e é mandado para as pessoas só legislarem, né? Então, existem esses grandes projetos. O Legal, você está fazendo uma pesquisa aqui. Eu estou tentando descobrir quem propôs, porque eu não me lembro. E uma parte muito interessante da comunicação, fazer comunicação de COP, fazer essa parada da pesquisa, né? Então, a gente acaba se tornando uns grandes nerds, pesquisadores de coisas. E uma coisa que a gente gosta muito de fazer, a gente é do Sudeste, principalmente. A gente tem um integrante, que é o Adriano Wilson, que é de Belém, e é jornalista. A gente gosta muito de trazer pessoas dos territórios para falar sobre os assuntos, porque a gente, além de não dominar 100% das coisas, não tem a visão territorial que as pessoas têm. Então, toda vez que a gente vai falar sobre essa questão do Rio Tapajós, da privatização e tal, a gente traz essa galera para falar junto com a gente. Então, a gente tem diversos vídeos na nossa página que a Auricélia está falando, e que Taigon, Christian, a Cauã, e pessoas do território, a Chile Krenak fez um vídeo com a gente falando sobre 10 anos do crime de Mariana. Do crime de Mariana, no dia dos 10 anos do crime de Mariana. Então, foi ela, foi o pessoal as mulheres da mina, foi uma galera do território ali das margens do Rio Doce. Então, para a gente é muito importante não só fazer comunicação, mas trazer pessoas dos territórios para falar com a gente, porque a gente não vai acertar tudo de primeira e nem deve querer ter essa pretensão, né? Eu acho que é muito mais sábio trazer quem está vivendo essas realidades e né, colocar eles na frente das câmeras e falar assim, vai, fala isso aí, porque a gente é muito fã dessas pessoas que estão fazendo luta, a gente também constrói lutas e está fazendo toda essa comunicação, mas eu acho que é super importante a gente trazer as pessoas que saibam, né, que vivem essa luta para falar da gente. E que falem sobre, porque a gente vê algumas pessoas do Sudeste que já estão ali nesse meio urbano e tal, com discursos de que é só indenizar essa galera e pronto. E quando a gente ouve as pessoas do território, fica muito claro que não tem, são coisas com valor incomensurável, não é uma coisa que a gente pode sair comprando deles, né? E eu acho que isso nos atinge a todos nós de alguma forma, eles de forma mais imediata, porque é isso, né? As classes, os povos originários, a classe camponesa querem se manter como classe, querem se manter em seus territórios e tudo mais. Mas nós também vemos as nossas coisas sendo cercadas cada vez mais. Então, é isso. A gente fala da nossa perspectiva, mas a gente tem que ouvir a deles também, porque senão a gente pode cair no conto de que está tudo meio à venda, e não está. Eu queria só ressaltar uma coisa interessante, que já que a gente está falando de território, é que a gente fala muito dessa questão de embate, combate, superação de capitalismo, e parece algo ideológico. E não é. Luta de classe não é algo ideológico, é algo muito material. Ela tem a ver, inclusive, muito com territórios, né? Então, como que você vai fazer uma luta de classe dentro de leis, dentro de acordos, dentro de tudo isso, se quem detém a terra do país são grandes latifundiários, são grandes empresas, são mineradoras.
A gente precisa lutar pelo nosso território. E, né, são os camponeses, os quilombolas, os povos originários, os ribeirinhos, né, são essas pessoas, os povos tradicionais, que hoje fazem esse embate pelo território. É por isso que eles são tão massacrados, é por isso que hoje o Brasil é um dos países que mais mata indígena no mundo. E é por isso que é muito triste saber que, né, ali no Mato Grosso do Sul, ontem foi executado um indígena, e não se fala muito sobre porque virou uma anedota. O Guarani Kaiowá. É uma efeméride qualquer. E é um absurdo tremendo as pessoas não se sensibilizarem mais. E a gente fala muito, nessa COP, a gente está discutindo muito também a questão do genocídio, do ecocídio, a questão da Palestina, e aqui no Brasil a gente também vive um etnocídio, um genocídio, um ecocídio. Isso acontece na nossa frente, e a gente fala assim, nossa, como que as pessoas não se solidarizam com Gaza, com tantos vídeos e tal. Mas, gente, acontece aqui. Eu estou fazendo uma viagem pelo Brasil. Antes eu estava na terra indígena de Cumruxatiba, ali em Prado, em Cumruxatiba, e eles estavam fazendo autodemarcação. Eu saio de lá, uma semana depois, vem um ônibus com 40 pessoas altamente armadas, pagas por fazendeiros, né, são jagunços, fazer retomada ali, e deixando indígenas feridos, e todo um processo, inclusive até de Cumruxatiba, foi uma das 10 terras que foram demarcadas hoje, então eu fico muito feliz e muito, né, isso daqui foi ganhado lá, é Pataxó, então eu fico muito feliz por ele. Né? Isso é na Bahia, né? Isso é na Bahia. Mas, aí, tipo assim, eu fico muito feliz por eles, porque eu passei por esse território e eu consigo sentir isso daqui da dor que eles passaram. Mas eu penso, e as outras 70 terras que estão só para ser assinadas? Entendeu? Por que a gente não fica tão puto assim? Eu vou ter que passar por essas 70 terras para sentir um pouco dessa dor, para mim me sensibilizar, sabe? O que o povo brasileiro tem que fazer para sair na terra junto com dessa luta, entendeu? Então, a nossa luta, enquanto climaço, é de indignação, é de mobilização, é de tirar a galera da internet e engajar nas ruas e fazer alguma coisa acontecer, porque a gente acha que a situação é urgente. Essa coisa da urgência climática, para alguns territórios, para alguns povos, né, a gente fala, vamos salvar o mundo. Para alguns povos, para algumas pessoas, esse mundo já acabou. E a gente precisa realmente olhar e fazer esse trabalho acontecer para ontem, sabe? Eu queria que vocês me passassem a posição de vocês, a visão também, perspectiva, da criação do Ministério dos Povos Indígenas e do que ele se tornou hoje a própria liderança da Sônia Guajajara. Me parece que esse Ministério dos Povos Indígenas ficou muito rebaixado e a Sônia Guajajara não tem nenhuma, digamos assim, credibilidade junto aos movimentos indígenas. Está errada a criação do Ministério ou a forma como ele está sendo conduzido? É difícil dizer, né? Eu acho que a criação do Ministério não seria um problema em si. Ele deveria atender essa demanda que existe, que é urgente, que é para ontem e que anda lado a lado com o Ministério do Meio Ambiente e tudo mais. Mas a Sônia Guajajara, se eu me lembro bem, quando ela pegou esse ministério, ela estava ainda com a moral alta e ela foi se calando diante de lutas que foram acontecendo e foi fazendo um papel também bem nessa linha Lula, né? Essa linha de conciliar, de dialogar com. E aí a coisa foi perdendo, assim. E é um processo que eu vou comparar com o Lula de novo, mas é porque a gente vê, por exemplo, governantes como o Petro, lá na Colômbia, que às vezes tem um congresso todo contra ele, e ele pega a pauta dele e fala assim, ó, ô galera, aí na rua, ó aqui, não tô querendo aprovar esse negócio aqui que todo mundo quer, né? Então ele faz pressão de fora para dentro, para esse congresso. E é uma coisa que o Lula nunca vai fazer, porque ele está completamente desconectado das massas. E a Sônia está indo nesse caminho também. Então, por exemplo, teve aquele monte de manifestações gigantes contra o Centrão, que a gente viu, e aí Lula e a Sônia, não sei o que, postaram um vídeo comemorando. E vocês não chamaram esses atos. E vocês deviam ter chamado,
se vocês querem a tal da governabilidade, façam por onde, sabe? Uhum. E aí, não, ficam esperando cair do céu, e aí, para isso, conciliam e falam, mas é porque senão não dá para fazer as coisas. Mas eles mesmos não criam as condições para que haja a pressão de fora, para que haja a pressão popular, para que as pessoas se engajem na luta. Então, isso para mim é lamentável. E a gente tem visto a Sônia aí por esse caminho também. Claro que tem povos que não estão insatisfeitos com o que a Sônia tem feito também. Mas quando a gente olha o que aconteceu aqui na COP, foi muito simbólico, né? Esse papel de essa coisinha bem, vou eu aqui fazer uma manifestação dentro da COP, toda aprovada antes, tudo bem bonitinho, para me distanciar dessa ocupação que esses indígenas daí fizeram. Sendo que eles tinham toda a razão, né? Eu acho que na eleição de 2026, esse papo de temos que impedir que a extrema-direita volte ao poder vai ter que mudar um pouquinho, sabe? Vai ter que focar um pouco mais no real, assim, não no fantasma, porque a gente não quer que a extrema-direita volte no poder, mas a gente precisa fazer as críticas que têm que ser feitas e a gente precisa de materialidade de conquista, gente, porque também não tem como a gente só ficar votando no menos pior, assim. Então, a gente precisa de uma agenda ácida, né? Que é o que a gente está querendo fazer, que é uma agenda que parta dos territórios, que parta das necessidades reais das periferias. Acabou ontem aqui, acabou de cair uma casa de palapita na Vila da Barca, que é uma das periferias de Belém mais próximas ao centro, que está sofrendo muito com toda essa questão de COP, e tem uma luta muito ferrenha sendo feita lá, e assim, né, quem repercutiu, o que aconteceu. A gente só sabe porque a gente está aqui. Na verdade, é isso. Então, eu acho que, assim, a gente precisa um pouco dessa acidez e dessa crítica, e se o governo quer realmente governar para todos, ele vai precisar, né, atender um pouco mais, porque está fraco, assim, a gente sentiu ali que... Gente, né? E a posição da Marina Silva e do Ministério do Meio Ambiente? Me chamou muita atenção o fato da Marina ter capitulado a essa tese de que é preciso sim extrair petróleo na Amazônia, tem que se permitir agora fazer isso, embora ela tenha a vida inteira sido contra isso, para usar o dinheiro da extração de petróleo para fazer a transição energética. Isso faz algum sentido? Não faz sentido nenhum. A gente fez um estudo a partir do próprio programa de trabalho da Petrobras, para a gente estudando, fazendo as nossas críticas, os nossos conteúdos. E esse plano de transição energética, ele é muito básico, escasso, quase inexistente. É inexistente. Então, ele caminha assim para 2030, 2035, e daí vai devagarzinho, investindo 8%, 9%, 11%. Ele não constrói realmente uma transição, e a gente vê, na verdade, uma expansão da matriz energética no Brasil e no mundo, onde a produção de combustíveis fósseis aumenta, a produção de energia renovável, eólica, solar, também aumenta, e daí você coloca grandes investimentos, como data centers, por exemplo, que vão sugar tudo essa energia excedente de eólica, por exemplo, que é um dos casos, que a gente está fazendo estudo sobre isso, para consumir essa nova energia, para consumir água. Então, vira-se, na verdade, não uma transição energética, mas uma produção excedente de energia que vai ser utilizada. Então, não existe uma pretensão de transicionar, de acabar com o combustível fóssil. E, se existe essa ideia de parar de usar combustível fóssil no transporte, por exemplo, a gente vai estar falando de transformar toda a frota em carros elétricos, mas isso daí também não geraria um problema de mineração no mundo, e a gente não destruiria completamente do que já está destruindo, né? O Vale do Jequitinhonha, por exemplo, e as terras raras que estão aqui descobertas aqui também no estado do Pará, e no Brasil tem vários outros locais. Então, não seria talvez a solução, a real solução, não seria repensar o transporte, né? A cidade, a produção de alimentos, né, para a gente gastar menos água, gastar menos energia, fazer uma transição realmente feita. Então, na verdade, a gente enxerga que os projetos de transição, eles são muito bem feitos
das propagandas. E daí para aí. Ó, eu sou da opinião de que a Marina, ela tá um pouco perdendo até capacidade de dizer muita coisa. Por quê? Porque com o PL da devastação, muitos estados ganharam mais autonomia para aprovar certos projetos, que é o que vem acontecendo, por exemplo, com relação ao data center lá do Rio Grande do Sul, que saiu no The Intercept, a reportagem. O próprio estado tem conseguido dar umas canetadas para aprovar coisas sem sequer isso passar por dentro do Ministério do Meio Ambiente. Então, temos essa questão do PL da devastação já mostrando resultados aí de devastação. Temos a Marina ciente desses problemas, ela até chamou recentemente de transação energética, porque é isso, no fim, o papo da transição tem sido para ganhar dinheiro, como tudo a gente tem visto. E a Marina o partido da Marina tem estado muito caladinho, muito estranho, e está um pouco difícil entender o que está acontecendo e que movimento ela vai fazer, mas realmente ela não tem sido vocal sobre as coisas que ela precisaria ser, porque se a gente lembrar dela lá no governo, no Dilma I, acho que foi, né, que teve a questão de Belo Monte, ela saiu, ela falou, me oponho a isso, e saiu e deu fora. E como é que agora, diante dessa exploração de petróleo da Foz do Amazonas, ela está tranquila? Sendo que, mesmo que ela quisesse ficar tranquila e fazer média ali com a base governista e tudo mais, ela poderia, por exemplo, se posicionar sobre como hoje, na legislação, a gente não tem mecanismos que garantam que a exploração de petróleo vai financiar a transição. Isso não existe na lei. Então, é tudo muito abstrato, é tudo assim, vai financiar. Tá, mas quem que garante? Onde está escrito isso? A gente não tem lei disso. Então, ela deveria, no mínimo do mínimo, estar se encarregando disso. Mas não está. Então, a gente está indo por um caminho realmente, gente, que apostar que isso vai acontecer, que isso vai financiar a transição, é muita ingenuidade. Não tem nenhum mecanismo para isso. Tem um argumento muito fácil que as pessoas usam para tentar convencer as pessoas que a exploração é positiva, que é a da soberania nacional, que é completamente absurda, porque existiam leilões de bacias de petróleo que a Exxon, a Chevron e várias outras multinacionais arremataram lá, e a exploração não vai ser feita exclusivamente pela Petrobras, e mesmo se fosse, a Petrobras está defendendo muito mais os acionistas do que o próprio governo. Então, é uma situação bem complicada e que não escuta de maneira nenhuma, né? Não tem essa consulta prévia e nem póstuma, né? Nem póstuma. Mas... E a ideia de ser póstuma é essa, né? Depois que morrer, adianta consultar alguma coisa? Então, no caso dessa exploração de petróleo, o mínimo tinha que ter sido consulta prévia com os povos ali da região de Oiapoque, no Amapá. Eles estão muito próximos dessa costa, e as pessoas falam, 500 quilômetros é muito longe, isso não é Foz do Amazonas, mas é Foz, sim, e às vezes o vazamento de petróleo vai muito mais longe que isso, então não significa nada, né? E ninguém consultou os indígenas da região de Oiapoque, e só de começarem as especulações sobre se iam liberar ou não a exploração, colocar sondas lá e tudo, lá em fevereiro, vários territórios quilombolas dessa região começaram a ser invadidos por um monte de gente que está esperando começarem os negócios, né? Então, a gente já tem essa modificação do território só da especulação, porque também tem isso no capital, né? Todo mundo está olhando ali na frente, ninguém olha para o que está acontecendo agora, para quem está sofrendo agora. É verdade, então... verdade. Vem cá, deixa eu chamar aqui para a nossa conversa nossa querida Thalita Sotero. Tem muitas pessoas aqui mandando perguntas e fazendo comentários. Vamos ver o que elas querem saber. Vamos lá, Thalita? Vamos lá, olha só. Aqui, quem que está falando aqui do tema, né, da pauta? A Léa Carvalho. Parabéns, Clima Ácido, pelo excelente trabalho de vocês. Aqui também Obrigada. Intis Colonial, acho que é isso, né? Tá falando, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a Embrapa, gerou um lucro social de 107,24 bilhões no ano passado. O valor decorre de benefícios econômicos para o setor produtivo.
E aqui o Minimundo está fazendo uma pergunta. Qual é a definição que, teoricamente, faz com que o mercado de carbono faça sentido no discurso de preservação do meio ambiente? Esse é legal de responder, porque o mercado de carbono, ele surge num contexto, ele surge lá na Europa, né? Esse formato que a gente conhece hoje, ele surge na Europa, nos anos 90 ainda, mas já se falava sobre isso antes. E o que era a ideia? De cotas. Então, é assim, a gente tem que limitar as emissões. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai por setor. Então, quem produz, sei lá, gente, cigarro só pode emitir até tanto, quem produz carro só pode emitir até tanto, e assim ia. Os setores foram ganhando suas cotas. E quando faziam qualquer melhoria no sentido de filtros diferentes, né, mais modernos, maquinário que emite menos, que realmente polui menos, essa cota sobrava. E isso muito rápido virou uma troca, uma venda, né, entre empresas do mesmo setor, entre setores diferentes, até chegar num ponto de fazer isso de forma internacional, né? E aí esse mecanismo muito rapidamente ganhou essa proporção. E esse formato foi o que deu origem, inclusive, ao Grupo Carta de Belém, que fala muito sobre esse assunto, tem a pesquisadora Camila Moreno, e ela problematiza o mercado de carbono de muitas formas, porque nessa época que começou esse formato internacional do mercado de carbono, a forma de se medir esse carbono era literalmente pegar uma fita métrica e medir a cintura das árvores na mata e contar quantas tinha mais ou menos por metro quadrado e fazer uma estimativa de quanto carbono estava nesse pedaço de floresta. Com o tempo, isso foi mudando, porque hoje em dia o crédito de carbono ele não é só de árvore. Ele exatamente, estamos poluindo menos, então podemos poluir mais? É meio essa lógica. E aí, o que acontece? Hoje, esse negócio de crédito de carbono, ele foi virando uma moeda. Então, ele não é só sobre árvores. Tem muitos programas, a maioria ainda é de árvores, então tem trechos da floresta. Eles fazem contratos, gente, com as populações indígenas de 40 anos, e falam que pagam um grande dinheiro, mas na verdade é um dinheiro quase simbólico, colocam eles como zeladores e não como proprietários dessa terra que é deles. Inclusive, eu vi uma liderança indígena falar isso num stand da Zona Verde aqui, que ela estava se queixando horrores, né, dos programas, mas também o Prato Cheio, o podcast do Joio e o Trigo, fez uma série chamada Faroeste Carbono, que explica super bem, então quem tiver interesse, eu indico. Legal. Bom. E aí é isso. Então, agora é assim, virou uma moedona. Eu expliquei até sobre isso no meu YouTube, porque virou um mecanismo imperialista também. É mais fácil hoje o carbono, né, que virou um equivalente universal, inclusive, de vários outros gases. Eles equivalem a tantos carbonos. É mais fácil hoje o carbono virar uma moeda no FMI, no Banco Mundial e tudo mais, entrar no cesto de moedas, do que uma moeda do sul global, do que o real. Então, é mais fácil um país pobre pagar suas dívidas por meio de carbono, ou seja, intocando sua natureza e ficando nessas amarras, do que, de fato, podendo pagar com a própria moeda e se libertar dessas condições. Então, toda uma questão. Eu queria falar da questão da Embrapa, que eu achei que a pessoa que comentou queria dar uma carteirada, assim, mas eu acho que falou que a Embrapa é produtiva e gerou não sei quantos bilhões. 100 e poucos bilhões, que não é nem um quinto do plano safra, do crédito subsidiado do plano safra. Né? Essa mesma Embrapa que está financiando junto com a Nestlé, a AgriZone, que é um local aqui, paralelo à COP, que assinou junto com a Nestlé um compromisso de parceria de sustentabilidade. A sustentabilidade vira um produto, né, de produção de cacau dentro da Amazônia, quando a gente sabe que essa mesma produção de cacau já existe no sul da Bahia, nas cabrucas baianas, historicamente já testadas, já realizadas, e que esses projetos já estão sendo executados pelos movimentos sociais, e que essa grana não precisa de pesquisa, não precisa de nada, é só colocar esse dinheiro lá e a gente tem chocolate sustentável pro resto da humanidade.
mas não fazem isso porque é um movimento social, não é a Nestlé. Você entendeu? Então, eu acho que a Embrapa ela é sequestrada pelo agronegócio e ela finge que ela está trabalhando para o povo, mas é um órgão do Estado que foi sequestrado pelo agronegócio. Então, ela está dando dinheiro? Tá. Para quem? O agronegócio. Ela está fazendo pesquisa? Tá. Em quê? Em milho transgênico? Está fazendo pesquisa em eucalipto transgênico? Eita. Né? Então é interessante saber, né, para quem que ela está fazendo essas pesquisas, para quem que ela está fazendo. Então, não que dentro da Embrapa não esteja um setor que vai lá fazer alguma contribuição com a agricultura familiar, com certeza tem. Mas, assim, num plano geral, né, a gente vê isso muito na AgriZone, você tem ali um greenwashing falando assim, olha, estamos ajudando o pequeno produtor aqui, mas o resto dali que está sendo feito é uma grande celebração. Inclusive, hoje teve um churrasco dentro da agricultura, onde já se viu, né, um churrasco celebrando a agropecuária brasileira que mais desmata, responsável pela maior quantidade de emissão, junto com a mineração aí no Brasil. Estamos lá celebrando, mostrando para os gringos que é possível ter carne sustentável e que a agropecuária regenerativa é o futuro para combater a crise climática. Então é um grande absurdo, é uma grande mentira contada. Então a gente está farto dessas falsas soluções e a gente só vai conseguir resultado não só batendo no governo que está errado e está complicente a essa situação, mas batendo diretamente nos atores, que são essas empresas. Então a gente precisa, de fato, criar uma disputa de narrativa nas redes, porque eles têm muita capacidade de dispersar o discurso deles e de manipular, né? Afinal de contas, o agro é pop. E o agro paga tudo que ele quer que saia em todos os lugares. Certo. Então, a gente precisa fazer esse enfrentamento e escancarar esses sequestros, né? E a Embrapa, que é um órgão do governo, que precisaria trabalhar para o povo, está trabalhando para o lucro privado. Então, meu grande amigo comentou aí, saiba que esse 1 ponto tantos bilhão aí que você colocou não vai para o bolso do povo, vai para o bolso de latifundiário. Muito bom. E Thalita, Verônica, temos mais um comentário aqui. A Verônica Nascimento dizendo: infelizmente, Aniele, Macaé, Guajajara, Marina servem de marketing do governo mesmo. Que lástima esse capitalismo verde e cínico da esquerda liberal. Sim, sim. É meio isso, é um pouco o que tem virado a coisa. É lamentável, assim, a gente está meio sem saber que movimentos vão ser feitos agora, porque o período eleitoral está aí, na nossa cara, ninguém está feliz, assim, quase ninguém está feliz, e aí eles estão fingindo que está tudo ótimo, né, que o amor venceu, e pior, quando a gente critica, surge esse fantasma aí do vocês vão eleger a extrema-direita de novo, não sei como que fazer crítica à esquerda, ao governo, vai eleger a extrema-direita. O gato é complicado. Bebel, como é o nome desse gato? Ou você só chama ele de gato? Ele chama Raco. Tem 3 gatos aqui, tem 4 gatos aqui, mas os que convivem com a gente são 3. É Raco, a Maia e o Novato. Olha que lindo esse gato, rapaz. Lindo demais, Ele tem tão geninho. Tá bom. Thalita, temos mais ou podemos nos despedir e deixar Bebel e Gabriel descansarem no calor de Belém do Pará? Podemos? Temos que fazer edições, escrever roteiros e pesquisar aqui nas redes o que está acontecendo de bombástico, porque cada minuto é uma coisa nova que está estourando. Pois é. A Bebel, Priscila... Gabriel, desculpa. Não, só um último comentário da Priscila aqui. Esperamos que o clima ácido continue. Muito importante o trabalho de vocês. É isso. É isso que eu queria dizer. Parabéns, Bebel, Gabriel, parabéns vocês todos do Clima Ácido. Os vídeos de vocês são realmente sensacionais. A abordagem é muito boa, tá? E a linguagem é excelente, faz a gente querer ver. As pessoas, assim, quem tiver vindo, está entendendo muito mais do que está acontecendo de quem não está frequentando. Então, assim, qual que é o perfil? É @climaácido, é isso? Para quem quiser ir no Instagram? A perfil é esse, @climaácido. @climaácido no Instagram. Ele é um conglomerado, uma rede de criadores, um coletivo, então ali você vai conseguir pegar todos os nossos Instagrams individuais. Hoje somos 6, só que sempre contamos com visitantes
convidados ilustres, assim. Então, o time sempre cresce de acordo com a nossa pauta. Então, são muito bem convidados aí, cheguem mais, vamos falar sobre clima. Muito bom. E é isso aí, gente. Muito obrigado pelo espaço também Obrigada. aqui, para a gente Imagina, desabafar a um gente que pouco, falar agradece sobre... muito. A gente que agradece a muito gente tava mesmo. falando que tá rolando esse ano, talvez foi o ano que o termo esquerda radical teve a maior, né? Todo mundo caiu na boca do povo. O povo A não fala muito expressão, mais de esquerda cirandeira, fala de esquerda radical, que é Não. muito positivo. Sim. O que Muito é esquerda claro, radical em todos si, temos que radical. discutir, mas eu acho que a gente precisa começar um movimento sobre ambientalismo radical, viu? Porque né, essa coisa do ambientalismo, né, conciliatório já deu, e eu acho Já que o clima deu. ácido ele busca falar muito sobre isso, sobre como que a gente fala das reais soluções e dos reais problemas de uma maneira direta e envolvente, né? Então vamos É nesse isso trabalho aí. Muito Parabéns bom. pelo trabalho de vocês também. Parabéns, gente. Obrigada. Obrigada. Parabéns. Até a Parabéns para próxima. vocês, Valeu. muito obrigado e voltem sempre, hein? Um grande abraço. Parabéns pelo trabalho. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau, tchau, Obrigado. pessoal. Até a Tchau, tchau. próxima. Valeu. Até.